Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Método Científico. Espero que o conteúdo do canal esteja sendo útil para vocês e esteja contribuindo no desenvolvimento de suas pesquisas. Hoje nós vamos ver um pouco sobre como construir um resumo de trabalho científico. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de 3 trabalhos publicados recentemente e comentar sobre a estrutura de um resumo. Antes disso, é importante ressaltar que o resumo ele pode ter algumas variações dependendo da área, dependendo da revista que você está enviando. A revista pode já exigir que o resumo seja apresentado com algumas subestruturas, né, como acontece em algumas revistas da saúde, por exemplo. Tá bem? Então vamos ver esse trabalho e alguns exemplos. Esse resumo é sobre um trabalho publicado no ano de 2019 na revista Brazilian Journal of Animal Science, tradução da revista brasileira de zootecnia. Esse trabalho foi feito sobre o cultivo do gastrópode Pomacia dolióides, é uma espécie de gastrópode aqui da Amazônia, uma espécie de pomácea. De primeira autoria de Amilcar Nogueira Pires Júnior, foi meu aluno de mestrado. Então, pessoal, a estrutura de um resumo, na realidade, ela vai resumir todo o seu trabalho. Parece meio óbvio, mas é isso mesmo. Só que a estrutura pode variar de acordo com o quanto de palavras que você tem para escrever. Tá? Mas, por exemplo, nesse resumo, nós colocamos em primeiro lugar o objetivo. Né? Este estudo avaliou, de forma bem direta, avaliou a biomassa, o ganho de crescimento absoluto em peso, sobrevivência, né? Todos os objetivos do trabalho. Poderíamos ter colocado uma frase de introdução? Sim, com certeza. Só que cada revista vai te dar um máximo de palavras que você pode escrever. Então, o meu conselho, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: escrevam o máximo que quiser. Façam o resumo o mais completo possível. E depois vocês vão ver quantas palavras esse resumo ficou e quanto que você vai ter que cortar para se adequar à revista que você está enviando. Pode não ser uma revista, pode ser um evento de congresso, tá? Que também vai ter uma limitação de espaço. Então aqui nós colocamos o objetivo do trabalho, na sequência a metodologia bem descrita, e a gente fecha com resultados e conclusões. Nós não discutimos no resumo. Nós não discutimos porque a gente não coloca citação de referência bibliográfica dentro do resumo. A gente só coloca em algumas situações específicas. Por exemplo, até hoje, em cerca de 40 artigos publicados, 40 e poucos, eu só usei a citação dentro de um resumo uma única vez, porque nós estávamos discutindo uma metodologia inventada em determinado trabalho e a gente estava ampliando a discussão sobre essa metodologia e nós citamos esse trabalho no resumo. Tá? Então, de forma geral, a gente coloca uma parte da introdução, material e métodos, resultados e conclusões. Só que vocês vão perceber, com os outros exemplos que eu vou mostrar, que a gente precisa, às vezes, cortar parte do texto. Por quê? Novamente, porque alguns periódicos vão te dar 400 palavras para você apresentar um resumo, outros vão te dar 200. Então você vai ter que suprimir um pouco do seu resumo. Eu geralmente dou preferência para apresentar mais os resultados e conclusões. Vamos ver o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos um trabalho publicado no jornal Marine and Freshwater Research, né? Um periódico que publica trabalhos sobre biologia de água doce e biologia de água salgada, né, de organismos de biologia de água doce e água salgada. E nesse trabalho, de primeira autoria da Aldeisa Marques Fonseca, também aluna de mestrado aqui do laboratório de zoologia, nós investigamos a predação de ovos desse caramujo Pomacia dolióides, considerando áreas rurais e áreas urbanas. Então, a primeira sentença aqui do resumo, nós colocamos o objetivo do trabalho. Né? Este estudo investigou a predação de ovos do caramujo maçã Pomacia dolióides em Taquatiara, Amazonas, Brasil. Aí a gente fala que a predação foi comparada, já estamos falando um pouco de metodologia, né? A predação foi comparada entre áreas urbanas e rurais, e períodos do dia, né? Áreas sombreadas e não sombreadas. Em adição, nós também avaliamos a altura e o comportamento dos predadores. Então aqui fala um pouco de objetivo e misturado com a metodologia, né? Então, na segunda frase, a gente vem falando mais da metodologia, quando que o trabalho foi desenvolvido, e na sequência já começamos a apresentar resultados. Percebam que a gente quase não colocou metodologia. Isso está errado, Bruno? Não necessariamente está errado, mas a revista nos impõe um limite de palavras, como vocês vão perceber quando vocês forem escrever os seus primeiros resumos. Né? Nós vamos ter que cortar em alguma parte o texto. Então, eu dou preferência, repito, a cortar partes da metodologia, para ter mais espaço para apresentar meus resultados. Quando a gente tem espaço para escrever à vontade, tem muitas palavras, então a gente não precisa estar cortando muito da metodologia ou de outra parte do texto.
E vejam que eu também não coloquei uma frase de introdução, porque não tinha espaço. Então aqui nós estamos falando dos resultados, né? E a gente fecha o resumo com a conclusão do trabalho, né? Que populações de Pomácea dolióides em áreas rurais são mais afetadas pela predação de ovos, principalmente pelos predadores S. invicta e C. carinata, duas espécies de formiga, né? Formiga de fogo, e a outra Crematogasta carinata, uma outra espécie de formiga, e o comportamento do predador depende da espécie de predador. Tá? Então percebam que esse resumo já é bem menor do que o anterior. Vamos ver o terceiro exemplo. Neste terceiro exemplo, nós temos um trabalho publicado no periódico Crustaceana, e ele é sobre a tolerância à dessecação de duas espécies de caranguejos de água doce, Dilocassinus pagei e Silviocassinus pictus, aqui da Amazônia. A primeira autora desse trabalho é o Dilvane Ferreira da Silva, aluna que também defendeu mestrado aqui no I7, o FAM. Então vamos ao resumo. Então, percebam já uma primeira frase de objetivo. Este estudo investigou a resistência à dessecação de duas espécies de caranguejos de água doce, Silviocassinus pagei e Silviocassinus pictus e Dilocassinus pagei. E nós vamos direto para os resultados. Dilocassinus pagei sobreviveu, de forma geral, 2 vezes mais do que... e assim sucessivamente. Por que não tem metodologia aqui? Porque não tinha espaço para escrever. Tá? Então nós não cortamos a frase inicial de introdução, que eu coloco geralmente, o objetivo, depois a metodologia, resultado e conclusão. Então aqui nós colocamos o objetivo, fomos direto para os resultados, devido a essa necessidade de diminuir o texto que as revistas muitas vezes nos impõem. Ou seja, de fazermos um resumo bem conciso para que ele seja apresentado nas plataformas de bases de dados. E obviamente que no final tem uma frase fechando o estudo, né? Bom, pessoal, espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Vocês tenham compreendido que o resumo tem uma estrutura geral de uma frase de introdução, objetivo, material e método, resultado e conclusão, mas que muitas vezes vocês vão perceber a necessidade de cortar partes do texto para se adequar ao máximo que as revistas lhe permitem, tá bom? Espero que o conteúdo tenha sido útil. Se o conteúdo foi útil para você, dê um like, se inscreva no canal. Até breve, até o próximo vídeo.